Olá pessoal, tudo bem? Demoramos, mas estamos aqui novamente. Pessoal do oitavo ano, eu vou estar começando a fazer os comentários sobre o percurso 5 da segunda expedição. Segunda expedição do nosso livro, que trata o tema Mundo Global, Origens e Desafios. Ok? Bem, essa expedição ela tem, dentro dos seus percursos, nós vamos estar trabalhando dos 4 percursos dessa expedição, nesse primeiro momento, 3, depois eu lanço mais um percurso, tá ok? Mas vamos lá, até o percurso 7 a gente vai estar trabalhando nesse primeiro momento. Posteriormente faremos o percurso 8. Bom, o percurso 5 fala Origens do Mundo Global, tá? A gente vai começar a dar uma destrinchada no processo de globalização. Bem, um conceito muito simples, muito utilizado por geógrafos, por historiadores, por sociólogos, por pessoas que são estudiosas do fenômeno da globalização, é o conceito que diz o seguinte, que a globalização ela é o processo de integração econômica entre todas as partes da Terra. Olha, todas as porções da Terra. É claro que nem todos os países fazem parte, participam ativamente do processo de globalização. Uns porque não fazem parte do sistema, não aderiram ao sistema capitalista, ainda são nações do mundo socialista. Outros porque a máxima da globalização, que é um processo primordialmente econômico, tá? Porque ela é a atual etapa de desenvolvimento do capitalismo, uns não participam da globalização pelo fato de que não consomem. Pessoas que não consomem, pessoas que não estão participando de fato desse processo global, onde a compra, a venda, a troca, ela é fundamental, essas pessoas de fato não participam do processo de globalização. Bem, como o nosso objetivo aqui é comentar o conteúdo para revisão para uma de nossas avaliações, vamos começar a trabalhar seguindo o texto. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho importantes, tá ressaltando essas anotações, citando para vocês, porque quando vocês estiverem estudando, vocês vão ler sobre elas. Eu espero que vocês, ao fazerem essa revisão comigo, aí, assistindo os vídeos, eu estou achando bacana que muita gente está acessando o canal, eu já tem quase 4.000 acessos aí, eu só estou trabalhando com 3 turmas, então quer dizer que outras pessoas estão usando o canal também. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero que vocês vejam os vídeos depois que tiverem estudado, ok? Porque o objetivo é só chamar atenção para aquilo que vocês estudaram, para aquilo que é mais importante dentro do conteúdo estudado. Vamos lá então? Bom, origens e bases do mundo global. O texto começa com o título Nunca estivemos tão próximos. Não é isso? Bem, nós vamos depois repetir isso. O mundo parece que está ficando pequeno, parece que ele está diminuindo. Por quê? Aquela chamada aldeia global e etc. Não é isso? Bem, nós tivemos ao longo da história da humanidade vários processos de desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Então, o processo de globalização, lembrando, a globalização é a atual etapa do desenvolvimento do sistema capitalista. Nós vivemos a globalização do capitalismo. Não é isso? Bom, os meios de transporte e comunicações eles foram se desenvolvendo lentamente, foram melhorando, as distâncias começaram a ser superadas, porque se você parar para analisar, é interessante a gente observar que a globalização, o processo de globalização, ele só se inicia a partir do século XV. Antes do século XV, por causa das dificuldades de locomoção, de comunicações entre os povos, as regiões elas se tornaram autônomas, autossuficientes, porque não havia como, de fato, uma região se integrar com a outra. O tempo era escasso. Isso continua sendo escasso, mas hoje os meios de transporte e comunicação viabilizaram esse encurtamento das distâncias. Mas imaginem vocês, como era difícil superar uma cadeia de montanhas, como era difícil superar o obstáculo do relevo, a questão climática, principalmente nos rigores das baixas temperaturas, ultrapassar as regiões de desertos, não é isso? Bem, então o texto ele nos mostra o seguinte,
que o mundo global ele só se inicia a partir do momento em que os meios de transportes e comunicações eles vão começando a tomar forma, tá? Então, antes do desenvolvimento dos meios de transporte e de meios de comunicação, as civilizações, os povos viviam isolados. Então, havia uma necessidade de se produzir tudo aquilo que era necessário dentro da mesma região. Ok? Mas, professor, então a globalização é um processo antigo? Sim, mas é bom lembrarmos que ela nem sempre existiu. Ela inicia-se ali em meados do século XV para o século XVI, não é isso? No século XV, quando é bom a gente lembrar o seguinte, que o capitalismo ele surge após a decadência do feudalismo. Lembre-se que os feudos eles eram autossuficientes e eram sistemas fechados, não havia relação de trocas entre feudos. Relações de trocas. Para o capitalismo, as relações de trocas são importantíssimas, elas têm que acontecer. Porque a acumulação de bens, de capitais, ela se dá através das trocas comerciais. Não é isso? Bem, então vamos observar isso aqui. A globalização não é algo recente. Claro que não. Né? Então, como é que tudo vem acontecer? Veja, no livro de vocês, eu destaquei o seguinte. Antes do século XV, aquilo que eu disse anteriormente, os povos eles eram obrigados a se tornarem autossuficientes. Essa autossuficiência se dava por causa das dificuldades em se suplantar as distâncias, os acidentes naturais, etc. Não é isso? Bem, o isolamento, esse isolamento, ele obrigava mesmo, verdadeiramente, os povos a terem o seu próprio sistema de abastecimento e consumo. Então não havia, de fato, condições propícias para que esses povos realizassem trocas. Professor, mas a partir de quando? Século XV, eu disse anteriormente. A partir do século XV, os europeus responsáveis por isso, não é isso? Quando eles começaram a desenvolver técnicas de navegações, técnicas que vieram a facilitar a locomoção dentro do continente europeu e, posteriormente, começaram a sair para fora do continente europeu. Antes, existiam 5 grandes regiões, 5 mundos, propriamente dito, não é isso? A gente pode destacar aqui a Europa, a China, a Índia, a África árabe, não é isso? A África branca ao norte do deserto Saara e a América dos povos pré-colombianos. Então eram 5 porções de terras. Bom, 5 mundos diferentes, cada um desses mundos estavam isolados. Mas a partir do momento em que os europeus desencadearam o advento das grandes navegações, com a expansão marítima e comercial europeia, o mundo começa, olha, esses 5 mundos começam a se descobrir. Gente, o primeiro passo para a globalização, com certeza, foi descobrir o resto do mundo, né? Conhecer o resto do mundo. Então, as grandes navegações elas tiveram um papel fundamental. Onde é que começa o processo de globalização? Lá no século XV, não é isso? Com a expansão marítima e comercial europeia, com as grandes navegações. Os 5 mundos isolados, eles passam a se conhecer. Então, isso foi fundamentalmente importante. Professor, então nós podemos dizer que a globalização ela apresentou fases, etapas. Claro, o livro de vocês ele coloca aqui, ó, bonitinho, as 4 fases do processo de globalização, né? E o sistema mundo. E aí ele coloca, vamos lá acompanhar direitinho, quero que vocês me acompanhem nessa revisão, observando sempre no livro de vocês. Bom, século XV, de meados do século XV ao século XVI, inicia-se o processo. E nessa primeira fase, uma primeira fase do processo de globalização do século XV ao século XVIII, nós tivemos aqui o início do processo de globalização com as navegações, com a expansão marítima e comercial europeia, quando as potências europeias da época elas se lançam ao mar, buscando novas fontes de riqueza, buscando novos mercados. Nesse momento aqui, a ampliação do mundo ela se tornou inevitável porque havia necessidade de se buscar novos espaços, novos lugares, não é isso? Então, nessa primeira fase, do século XV ao século XVIII, destacamos a expansão marítima e comercial europeia, ponto inicial, não é isso? Com a expansão do mundo, não é isso? Bom, a segunda fase ela é extremamente interessante.
Se a primeira fase foi do século XV ao século XIX, a segunda fase começa no século XIX. Meados do século XIX, onde nós tivemos aí, a partir daquele momento, já uma mudança, não é isso? Mudança no cenário dos meios de transporte e comunicações. No século XVIII, na segunda metade, vocês se lembram, aconteceu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe mudanças nas formas de produção fantásticas. Dentre essas mudanças, a gente vai colocar assim, a produção fabril, não é isso? A modernização das técnicas produtivas, aumentando a escala de produção do homem. Os meios de transporte eles são beneficiados com as tecnologias que surgem do processo de industrialização. Bem, nessa segunda fase nós vamos do século XIX até 1945, um período de dominação europeu ainda, né? As potências neocoloniais europeias, agora havendo a necessidade de expandir os seus mercados para vender os produtos industrializados. Então aí a gente começa a ver um espalhamento, olha o capitalismo se espalhando, o Brasil já estava, né, todo repleto de influências europeias, né? O Brasil já estava se consolidando enquanto nação, embora dominado por outras nações, mas já estava buscando o processo, já estava consolidado, é isso? Já era o Brasil, a gente vai colocar aí. Bom, e aqui os grandes impérios coloniais ainda existiam nesse período. Por exemplo, no continente africano, é interessante a gente estar lembrando isso no continente africano, na Ásia, principalmente no Oriente Médio, a dominação lá na China, na Índia, não é? Nós estudamos isso anteriormente, a gente pode verificar isso com clareza. Bom, nesse período aqui, o texto coloca para nós as inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes, às comunicações, com a expansão das ferrovias e uso de automóveis e aviões, telégrafo, telefone, rádios. Tudo isso, gente, contribuiu para quê? Para intensificar, para ampliar as fronteiras do mundo capitalista. Vocês viram agora que o homem já tem tecnologias, já tem recursos extremamente, vamos colocar para a época, já eram bastante sofisticados, não é isso? Então o homem já contava com meios de transportes, meios de comunicação, formas de se comunicar com outros lugares de maneira um pouco mais rápida. Um pouco não, bastante mais rápida. Bem, na terceira fase, nós terminamos a segunda em 45, já antes da Segunda Guerra Mundial. Aí na terceira fase, a partir de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1989. Esse período extremamente importante, o período de quase 45 anos, que recebeu a denominação de período da Guerra Fria, porque existia uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Olha o que acontece. De um lado, o socialismo soviético, de outro, o capitalismo norte-americano, estadunidense. Não é isso? Então, as duas grandes potências, elas queriam, como nós já estudamos em capítulos anteriores, a supremacia mundial, o domínio mundial. Não é? Então, os Estados Unidos, numa corrida chamada Corrida Armamentista, e a União Soviética juntamente, e a corrida aeroespacial, né, que foi realizada, que ocorreu entre esses dois países, essas duas nações e seus aliados, mas principalmente esses dois países fizeram com que o desenvolvimento tecnológico, a partir dessa dura concorrência entre as potências da época, dessem origem a grandes e novas tecnologias importantíssimas. Vamos destacar aí a eficiência dos nossos aviões hoje, é isso? A eficiência dos nossos computadores, a eficiência da nossa internet, né? Até citei para vocês um filme da década de 80 chamado War Games, Jogos de Guerra, né? Onde a internet era discada, mas era uma coisa tão rara para nós brasileiros, e nos Estados Unidos eles já falavam em alguma coisa parecida com o que nós chamamos de internet, não é? Então, nesse período, havia um entrave para que a globalização ela, de fato acontecesse 100%. Por quê? A globalização ela é um processo capitalista, mas existia um mundo socialista. Em 1989, devido à crise da velha União Soviética, a União Soviética ela começa a se degradar, ela se degrada a partir da década de 70 e em 1991 ela deixa de existir. Não é isso? Assim, por exemplo, o Muro de Berlim, que havia sido construído para dividir a Alemanha em duas, né, áreas de influência, uma capitalista e outra socialista, o Muro de Berlim ele foi o marco da Guerra Fria. Né? Quando ele cai em 88,
ele de fato representou o fim da divisão do mundo em dois mundos. Não é isso? A partir daí o capitalismo começa a crescer e se expandir para outros lados, até onde o capitalismo não havia se consolidado. E a partir de 1991, 89 ou 91, isso começa a se tornar algo real. Não é isso? Ou seja, da bipolaridade a gente vai ver o início da nova ordem mundial, que é essa ordem multipolar que nós vivemos, o capitalismo se espalhando. Por fim, a quarta fase, né, que pós-corrida armamentista, né, que durante a corrida armamentista os meios de transporte e comunicação se desenvolveram demais, né? Mas na quarta fase nós tivemos o que nós conhecemos de mundo atual. Não é isso? A partir daqui o capitalismo se expande, as redes tecnológicas elas vão se expandindo, a telefonia celular se torna algo comum em todos os países do mundo. As redes telefônicas, grandes empresas capitalistas, a livre concorrência, tudo isso faz com que o capitalismo ele se torne mais fortalecido nesse período pós-Guerra Fria. E aí nós podemos, na atualidade, assistir o desenvolvimento dessas tecnologias, o surgimento de novas tecnologias, e a gente vê que o mundo tem nos dado uma impressão de que ele está ficando menor, não é isso? E aí eu pergunto para vocês, está aqui na página 53, o mundo ficou menor? E no tópico 4 está escrito bonitinho aqui, transportes e comunicações, os motores tecnológicos da globalização. Gente, os transportes e as comunicações, os motores tecnológicos da globalização. A partir do desenvolvimento dos meios de transporte e comunicações, nós passamos a ter um mundo extremamente integrado. Aquela história de aldeia global, aí sim a gente começa a perceber, o mundo parece que ficou menor. Essa imagem aqui, lembram dessa imagem, gente? Deixa eu colocar ela mais para cima aqui. O mundo, ele não ficou de fato menor, como a gente está vendo aqui nessa ilustração. Mas a impressão que nós temos é essa, né? E se lembra quando eu contei daquela história em sala do meu amigo que foi para Londres em 1994? Eram 15 dias para eu receber uma carta dele, era meu melhor amigo ele. Era 15 dias para eu receber uma carta dele, 15 dias para ele receber a resposta da minha carta e vice-versa. Hoje, nós conversamos a qualquer momento, não é isso? A internet possibilitou isso. Eu vejo o meu amigo, eu falo com o meu amigo, nós conversamos muito, muito, muito. As empresas fazem uso dessa tecnologia, dessas grandes e maravilhosas tecnologias. O mundo inteiro usa essas tecnologias. As viagens demoradas, por exemplo, esse meu amigo está no Brasil todos os anos, vem rapidamente, teve ano que ele veio para cá 3, 4 vezes, vinha rapidinho, quando eu via, Fernando teve aqui, foi embora já, né? Então, isso demonstra que os meios de comunicação e os meios de transporte, eles hoje estão dentro de uma escala de desenvolvimento, numa posição, num patamar extraordinário. É fantástico a gente observar os meios de transporte e comunicações. Finalizando isso, gente, vivemos a globalização. O Brasil é um país importante dentro desse processo de globalização. Ok? Nós compramos, nós vendemos, nós participamos do mundo globalizado. A crise econômica, ela atingiu o mundo inteiro, chegou ao Brasil, não é isso? E aliados a uma crise política que nós estamos vivendo, a gente está sendo visto pelo mundo todo. O mundo inteiro está assistindo o que está acontecendo no Brasil. Os efeitos da crise econômica no Brasil e as consequências de se ter, juntamente com uma crise econômica, uma crise política. Então o mundo inteiro vê, assim como nós assistimos eventos que acontecem no mundo inteiro, como a guerra na Síria, como os conflitos no Oriente Médio, as questões complicadíssimas no continente africano, as eleições nos Estados Unidos, não é isso? Nós hoje vivemos um mundo de fato globalizado, falamos da China, falamos do Japão, falamos dos países europeus. Então, vivemos a globalização, vivemos o mundo globalizado. Um abraço para vocês, daqui a pouco, o mais rápido possível, eu virei com mais um percurso para a gente estar trabalhando. Beijo para vocês, um abraço.